E se eu te dissesse que o único obstáculo entre você e tudo o que deseja é a sua mente, não é a sorte, não é o talento, não são as circunstâncias. É a sua capacidade de treinar seus pensamentos, disciplinar suas emoções e manter-se firme mesmo quando o mundo diz que você não pode. Este não é mais um vídeo de motivação vazia. É um desafio direto à sua forma de pensar, agir e viver. Porque se você aprender a dominar sua mente, não haverá objetivo que possa te resistir. Hoje você vai descobrir como se reprogramar por dentro para que nada nem ninguém, nem mesmo você, possa te impedir. Você está pronto para parar de desejar e começar a conquistar? Antes de começar, quero que escreva nos comentários esta frase: hoje decido conquistar minha mente. E escreva com intenção, com força, como um compromisso com você mesmo. Não é só uma frase, é uma declaração que ficará gravada no seu subconsciente e começará a reprogramar sua mente desde dentro. É o primeiro passo para deixar de ser dominado pelas suas desculpas e começar a dominar sua vida. Escreva agora e que essa decisão marque um antes e um depois em você. Ensinamento 1: a única coisa constante na vida é o movimento, você resiste ou flui. Tudo aquilo que hoje parece tão firme, tão seguro, tão definido, também está mudando mesmo que você não perceba. Nada nesta vida permanece igual. Nem a dor, nem a alegria, nem as pessoas, nem mesmo você. A cada dia que você respira, algo dentro de você está se transformando, seus pensamentos, suas emoções, seus desejos. E, no entanto, às vezes nos agarramos com força ao que já não é mais, ao que já cumpriu seu ciclo, ao que precisa mudar. E quanto mais resistimos, mais sofremos, porque não é a mudança que dói, é a resistência. Você não é mais a mesma pessoa que era há um ano, nem sequer há uma semana. Você enfrentou tempestades, soltou batalhas, sobreviveu a dias em que achou que não aguentaria mais. E aqui está. Isso, querido ouvinte, já é prova de que a mudança não te destrói, ela te transforma. Talvez você ainda não perceba, mas cada fase de incerteza carrega uma semente de renovação. Às vezes, essa semente precisa da escuridão para germinar. Outras vezes, precisa da solidão. E muitas vezes, o que parece uma perda, na verdade, é uma porta. Se hoje você está passando por um momento difícil, se sente que tudo está desmoronando, não tome decisões permanentes com base em uma fase temporária. Não interprete o inverno como se fosse o fim. O inverno também tem um propósito: fortalecer as raízes, limpar o que é velho, preparar o solo. O que hoje dói, amanhã será sua força. O que hoje não faz sentido, amanhã se revelará. Mas para chegar a esse amanhã, você precisa continuar caminhando. Precisa aceitar o processo, mesmo sem compreendê-lo completamente. O estoicismo nos lembra que o universo está em constante movimento. Marco Aurélio disse com clareza: a vida é fluxo, mudança constante, nada permanece. Só o tolo luta contra o rio da existência. E você não é tolo. Você é alguém que começa a entender que a vida não está te punindo, ela está te empurrando para algo melhor. Às vezes com força, outras com delicadeza, mas sempre com propósito. Pare de se perguntar por que aquilo que parecia eterno mudou. Nada é eterno aqui, exceto a mudança. Pare de resistir ao fim daquela fase, daquela relação, daquela rotina. Se já não te alimenta, se já não te faz crescer, é hora de soltar. E não soltar não é fraqueza, é sabedoria. É saber que a mesma árvore que floresceu na primavera precisa perder suas folhas no outono para renascer mais forte. Assim é você. Aceite seu processo, mesmo que não seja perfeito, mesmo que às vezes você dê passos para trás.
mesmo que não tenha todas as respostas. Você não está aqui para ter tudo resolvido. Você está aqui para aprender, para evoluir, para se transformar. E a transformação dói, rasga, incomoda, exige, mas também liberta, fortalece e te prepara para receber o novo com mãos abertas e coração limpo. Lembre-se disso sempre que a vida te empurrar para fora da sua zona de conforto, tudo está mudando para o bem. Mesmo que não pareça, mesmo que ainda não entenda, mesmo que ainda esteja chorando pelo que perdeu. Às vezes, a mudança mais dolorosa é a mais necessária. Às vezes, o que dói não é o fim, é o nascimento de algo novo. Então não tenha medo, não resista, não fuja da mudança. Encare-a de frente, respire fundo e sussurre para si mesmo. Isso também vai passar, porque vai passar. E quando passar, você será mais forte, mais sábio e mais livre. Não pelo que perdeu, mas pelo que aprendeu. Não pelo que terminou, mas pelo que nasceu em você graças a esse fim. Hoje, você não precisa ter todas as respostas. Só precisa confiar que o que está vivendo faz parte do seu caminho, faz parte da sua transformação, e que do outro lado da dor te espera uma versão de si mesmo que você ainda não conhece, mas que está ansiosa para nascer, porque a mudança não está te quebrando, ela está te revelando. Ensinamento 2. Suas ideias não são fatos, mas têm o poder de te levar adiante ou destruir você. O que você pensa não é o que você é. O que você pensa é apenas uma interpretação, um filtro, uma narrativa interna que pode estar distorcendo completamente a realidade. Quantas vezes você acreditou que não era suficiente, que não conseguiria, que não valia a pena, e com o tempo percebeu que tudo isso era mentira, que não eram fatos, eram pensamentos, criações internas repetidas tantas vezes que acabaram virando crenças. Mas a verdade é esta: você não é seus pensamentos. Você é o observador dos seus pensamentos. E isso muda tudo. Grande parte do sofrimento que você carrega não vem do que acontece, mas do que você pensa sobre o que acontece. Uma crítica não te destrói. O que te destrói é pensar que essa crítica define o seu valor. Uma rejeição não te afunda. O que te afunda é acreditar que essa rejeição significa que você não merece amor. O problema não está no mundo externo. Está em como você o interpreta a partir do seu mundo interno. Seus pensamentos, se não forem questionados, tornam-se seus carcereiros. Mas aqui está a boa notícia. Você pode desativar essa prisão, porque o cérebro é plástico, não no sentido literal, mas porque ele tem a capacidade de mudar, adaptar-se e se reconfigurar. A neurociência já provou: o que você repete se fortalece, o que você não alimenta enfraquece. Seus pensamentos não estão gravados em pedra, estão escritos na areia. Você pode apagá-los, pode escrever algo novo, e isso te dá um poder imenso. Comece observando o que você está pensando. Não reaja automaticamente. Faça uma pausa. Pergunte-se: isso é verdade ou é só uma história que estou repetindo? Quando ouvir na sua mente: eu não sou capaz, sempre fracasso, ninguém me ama, é uma fita antiga que alguém colocou em você, talvez sem querer, e que você continua reproduzindo sem questionar. Mas agora você pode desligá-la. Pode dizer: isso já não me representa. Pratique isso todos os dias. Tome consciência do seu diálogo interno. Quando identificar pensamentos limitantes, mude-os. Não com frases vazias, mas com afirmações que estejam alinhadas com a sua realidade de crescimento. Em vez de dizer: não consigo, diga: estou aprendendo e evoluindo a cada dia. Em vez de dizer: não sou suficiente, diga: me respeito, me esforço e mereço o melhor. Repita, reprograme, reconstrua.
O estoicismo nos ensina que não controlamos o que acontece, mas controlamos como interpretamos. Epicteto dizia: não somos afetados pelo que acontece, mas pelo que pensamos sobre o que acontece. Essa frase, apesar de antiga, nunca foi tão atual. Ela significa que você pode retomar o controle da história que se conta. Pode decidir não dar mais poder ao medo, à rejeição, à insegurança. Pode se tornar o arquiteto mental de pensamentos úteis, fortes, resilientes. E não se trata de negar as emoções. Trata-se de não deixar que elas te arrastem. Pensamentos de dúvida virão. Está tudo bem. O importante é não transformá-los em verdades absolutas. Deixe que passem como nuvens, mas não construa sua casa sobre elas. Não baseie sua identidade em julgamentos passageiros. O seu valor não depende do que sua mente diz em um dia ruim. A sua essência está acima de qualquer pensamento. Lembre-se disso toda vez que sentir que sua mente está sabotando você. Você não precisa acreditar em tudo o que pensa. Você pode escolher, pode avaliar, pode transformar. Você não é aquele pensamento escuro. Você é a luz que pode observá-lo e deixá-lo ir. E cada vez que faz isso, fortalece o seu poder interior. Cada vez que escolhe uma interpretação mais sábia, mais realista, mais compassiva, você se aproxima da liberdade. Hoje é um bom dia para começar a falar melhor consigo mesmo, para plantar pensamentos que te elevem, que te encorajem, que te lembrem de que você está em construção, e que isso é completamente normal. Ninguém chega à sua melhor versão sem antes atravessar o caos mental. Mas você não veio para viver no caos. Você veio para conquistar a sua mente, para guiá-la, para se elevar acima de tudo o que um dia te paralisou. E agora você sabe, seus pensamentos não são fatos, e você tem o poder de escolher com quais deles irá construir sua realidade. Ensinamento 3. As emoções vão e vêm. Os princípios te mantêm firme quando tudo treme. Quando você age movido pela emoção, entrega o leme da sua vida ao caos do momento. Mas quando age com base em princípios, mesmo no meio da tempestade, consegue manter o rumo. Quantas vezes uma emoção intensa te levou a dizer algo que depois se arrependeu? A tomar decisões impulsivas, só porque naquele instante algo queimava dentro de você? Isso não é liberdade. Isso é escravidão disfarçada de sinceridade. A verdadeira liberdade nasce quando você decide responder e não reagir. Quando são os seus princípios e não suas emoções que governam sua conduta. Hoje você pode estar motivado e amanhã não querer sair da cama. Hoje pode sentir amor e amanhã ressentimento. As emoções são assim, variáveis, instáveis, passageiras. Não se trata de ignorá-las, mas de não deixar que decidam por você. Suas emoções nem sempre dizem a verdade. Às vezes, gritam a partir de feridas abertas, de medos antigos, de inseguranças que você ainda não curou. Mas os seus princípios, esses são estáveis. São a âncora no meio das ondas, a bússola quando você perde o norte, o chão firme quando tudo ao redor treme. Imagine tomar decisões importantes sobre trabalho, relacionamento, saúde, propósito, apenas com base em como você se sente naquele dia. Onde você estaria agora se tivesse seguido cada impulso momentâneo? O que realmente transforma sua vida não são as emoções do momento, e sim os princípios que você escolhe manter quando essas emoções tentam te arrastar para longe do seu centro. A disciplina, por exemplo, nem sempre é agradável, mas é um princípio que te constrói. A honestidade nem sempre é confortável, mas é um princípio que te honra. A compaixão, a responsabilidade, a integridade nem sempre combinam com o que você sente, mas sempre te aproximam da sua melhor versão.
É nos momentos de maior pressão que mais precisamos lembrar dos nossos princípios. Quando estiver prestes a desistir, pergunte-se qual valor quero proteger com essa decisão, que tipo de pessoa estou sendo se ceder a esse impulso. Estou honrando meus princípios ou apenas reagindo à emoção? Quanto mais profundo for o seu compromisso com os seus valores, mais forte será o seu caráter. E um caráter forte não se quebra diante da adversidade. Ele cresce com ela. O estoicismo nos ensina que não devemos ser governados pelas emoções, mas sim pela razão e pelos princípios. Sêneca dizia: o homem sábio é firme, constante, e não se deixa levar pela raiva ou pela tristeza. Não se trata de não sentir. Trata-se de não deixar que o sentimento guie seus atos. Sinta sim, mas decida a partir do seu centro. Haja a partir da sua verdade mais profunda, não do capricho de uma emoção fugaz. Se você se deixa levar por tudo o que sente, viverá numa montanha russa emocional. Um dia empolgado, no outro abatido. Um dia comprometido, no outro indiferente. E assim, não há crescimento. Mas se você vive guiado por princípios firmes, mesmo nos dias mais escuros, saberá o que fazer. Saberá dizer não quando todos dizem sim. Saberá avançar quando o medo tentar te parar. Saberá esperar quando a ansiedade quiser te empurrar. Defina os seus princípios. E escreva-os, se for preciso. Faça deles parte de quem você é. Que sejam seu código interno, sua orientação silenciosa. E toda vez que uma emoção tentar te desviar, respire, lembre-se de quem você é e do que defende. Esse é o poder que ninguém pode tirar de você, o poder de agir com coerência, mesmo quando tudo dentro de você grita o contrário. Hoje você pode começar a viver a partir desse lugar, do seu núcleo mais firme. Não do vai e vem das emoções, mas da estabilidade que vem dos princípios. Eu te garanto, essa é a chave para tomar decisões melhores, ter relacionamentos mais saudáveis e construir um caminho sólido rumo às suas metas. Porque quando seus princípios comandam, tudo mais encontra o seu lugar, e você se torna imparável. Não porque não sente, mas porque sabe exatamente quem é, mesmo quando tudo dentro de você tenta te confundir. Ensinamento 4. O crescimento pessoal começa quando você para de competir e começa a evoluir. Você não está aqui para competir com ninguém. Não veio a esta vida para correr uma corrida que não é sua, nem para tentar alcançar aqueles que seguem um caminho diferente do seu. Você veio para se superar, para crescer de dentro para fora, para olhar para trás e dizer: hoje sou melhor do que ontem. Mas o mundo não diz isso. Lá fora, tudo grita que você não é suficiente, que está atrasado, que os outros já conseguiram e você está ficando para trás. Mas você não está atrasado. Você está no seu processo, e o único rival real é você mesmo. Toda vez que você se compara, perde, porque está medindo o seu progresso com a régua de outra pessoa. E isso é injusto. Você não sabe o que ela viveu, não conhece suas batalhas internas, não vê o que há por trás da aparência. Comparar-se é como assistir a um filme e achar que sabe o que o ator está sentindo por dentro. Você não sabe. E enquanto continuar olhando para fora, vai deixar de valorizar tudo o que está conquistando por dentro. A comparação constante é uma armadilha sutil. Começa como admiração inocente, mas se você não a interrompe, ela te corrói. Você começa a duvidar dos seus avanços, a diminuir suas conquistas, a se sentir inferior cada vez que alguém sobe mais um degrau. E então, em vez de crescer com alegria, você cresce com pressão. Em vez de avançar por convicção, você avança por medo de ficar para trás. Isso não é evolução verdadeira. É uma corrida exaustiva que não leva a lugar nenhum. O verdadeiro crescimento é silencioso, constante e pessoal. É olhar-se no espelho e dizer:
Não sou perfeito, mas hoje estou mais consciente que ontem. Hoje fiz escolhas que antes não faria. Hoje enfrentei algo que antes evitava. Isso é progresso. Isso é transformação. E não precisa de curtidas, nem aplausos, nem comparações. Só precisa do seu compromisso consigo mesmo. Pare de usar o caminho dos outros como medida do seu sucesso. Não é. A velocidade deles não tem nada a ver com a sua direção. Você tem o seu ritmo. Você tem o seu tempo. Você tem o seu propósito. E tudo o que precisa é permanecer fiel a isso. Não se distraia com o que brilha. Muitas vezes, o que mais brilha por fora está vazio por dentro. Foque em você, no seu caráter, nas suas decisões, nos seus hábitos diários. É aí que mora a verdadeira vitória. O estoicismo é claro, não existe competição externa, apenas interna. Epicteto nos lembra, nenhum homem é livre se não for dono de si mesmo. A verdadeira competição não é contra o outro, mas contra os seus impulsos, suas desculpas, suas antigas versões. E isso é o mais poderoso. Você não precisa ser melhor que ninguém. Só precisa ser melhor que você mesmo, a cada dia. Crie suas próprias metas, não as que ficam bonitas nas redes sociais. Não as que os outros esperam de você. As suas, as que te aproximam da sua essência, as que nascem da sua verdade. E quando avançar, comemore, não menospreze. Não diga não é suficiente. Se você deu um passo, por menor que seja, está mais perto. Se caiu, mas decidiu se levantar, isso conta. Se errou, mas teve coragem de reconhecer, isso é valentia. Comece a se olhar com mais gentileza, não com a exigência de se comparar, mas com a compaixão de se valorizar. Não se trata de ser melhor que ninguém. Trata-se de ser mais você, mais coerente, mais consciente, mais forte, mais livre. Esse é o objetivo. E cada dia que você escolhe continuar caminhando rumo a isso, está vencendo. Mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém aplauda, mesmo que às vezes você mesmo não perceba, você está crescendo, está construindo, está despertando. Então, da próxima vez que se pegar olhando para a vida de outra pessoa com inveja ou frustração, volte para si. Pergunte: o que estou construindo em mim que me faz sentir orgulho? Essa é a única pergunta que importa. Porque o verdadeiro sucesso não se mede por comparação, e sim por transformação. E se você está nesse caminho, já está mais perto de tudo o que merece. Ensinamento 5. Livre-se do que te enfraquece por dentro, mesmo que seja confortável. Existem coisas que você faz em segredo, que ninguém vê, mas que estão drenando a sua força interior. Não são grandes erros. Não são pecados imperdoáveis. São pequenos gestos que traem os seus valores. Ações silenciosas que você sabe que não estão certas, mas repete dia após dia. Mentiras inocentes. Fugir de responsabilidades. Falar mal dos outros. Buscar validação em lugares vazios. Ceder depois de prometer a si mesmo que não faria mais. E mesmo que ninguém te acuse, você sente, porque algo dentro de você se fragiliza toda vez que repete esses comportamentos. Não se trata de ser perfeito, trata-se de ser coerente. Trata-se de conseguir olhar para o espelho e sentir paz com aquilo que você faz quando ninguém está olhando. Porque essa é a verdadeira força, agir com integridade mesmo no silêncio. Quando você traz seus próprios princípios, algo em você se quebra. Talvez ninguém perceba de imediato, mas você sabe, e esse saber pesa, vai se acumulando, vai drenando sua energia, vai fazendo você se sentir menos digno, menos firme, menos você. E aqui está a raiz do problema. Você não pode construir uma autoestima sólida se vive quebrando a sua própria palavra. Se diz que vai mudar, mas volta para o mesmo ciclo. Se prega respeito, mas se trata com desprezo.
se fala de força, mas age com fraqueza. Você não precisa provar nada ao mundo. Precisa provar a si mesmo que é confiável, que pode contar com você, que pode ser seu maior aliado, e não seu pior sabotador. Pense por um momento naquelas pequenas atitudes que você repete e que depois te deixam com um gosto amargo. Aqueles hábitos que você sabe que não te representam, mas que mesmo assim insiste. Cada vez que os repete, sente-se mais distante do seu centro. E essa distância, por menor que pareça, vai corroendo o seu espírito. Ninguém consegue construir uma vida poderosa sendo sabotado por si mesmo. Mas aqui está a boa notícia. Você pode romper esse ciclo. Pode começar hoje, em silêncio, sem alardes, sem drama, só você com você. Observe seus hábitos. Pergunte-se o que você está fazendo que rouba a sua paz, mesmo que seja em segredo, e decida soltar isso, não por obrigação, nem por culpa, mas porque você já não está mais disposto a se enfraquecer um dia sequer, porque está cansado de sentir que não avança, quando na verdade é você mesmo quem está se segurando. O estoicismo ensina que a virtude é suficiente para a felicidade. Marco Aurélio dizia: a alma se fortalece quando vive em harmonia com sua natureza racional. Isso significa que, quando você faz o que é certo, mesmo que seja difícil, cresce por dentro, se eleva, se purifica, se reconstrói, e começa a caminhar com uma força que não vem de fora, vem da sua coerência interna. Não subestime o poder dessas pequenas decisões silenciosas. São elas que moldam a sua identidade. São elas que te fortalecem ou te esvaziam. Quando você escolhe agir a partir dos seus valores, mesmo que ninguém veja, você se torna mais forte. Quando escolhe não responder com raiva, não trair a sua palavra, não se entregar ao caminho mais fácil, você se torna invencível por dentro. E isso se reflete por fora. Está no seu olhar, na sua energia, na sua capacidade de permanecer firme mesmo quando o mundo ao redor desaba. Hoje, você tem a oportunidade de começar a eliminar esses comportamentos que te enfraquecem, não para parecer melhor aos olhos dos outros, mas para se sentir melhor dentro de si, para curar essa relação interna que às vezes está ferida, para poder caminhar com a cabeça erguida, sem carregar culpas disfarçadas de rotina. É um trabalho silencioso, mas profundo, e quando você o faz, sua confiança retorna, sua clareza volta, sua dignidade se restaura. Comece aos poucos. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Precisa apenas ser honesto com você, e a cada dia, escolher um pouco mais de coerência, um pouco mais de verdade, um pouco mais de você. Porque quando você deixa de fazer aquilo que sabe que te machuca, não apenas se liberta, você se reconstrói, se fortalece novamente. E essa força, nascida da integridade, é a mais poderosa que alguém pode ter. Ensinamento 6: guarde sua energia para o que realmente importa, não para discussões vazias. Nem tudo merece sua resposta, nem tudo o que dizem, o que jogam contra você, o que te provoca, merece a sua energia. Às vezes, o silêncio é a resposta mais poderosa, porque não reagir não é fraqueza, não entrar na briga não é rendição, é inteligência, é autocontrole, é ter clareza suficiente para entender que você não veio para vencer discussões, você veio para conquistar paz. Existem batalhas criadas apenas para roubar o seu foco. Pessoas que só querem te arrastar para o nível delas. Situações que parecem urgentes, mas são apenas barulho. E cabe a você decidir: vai se desgastar emocionalmente toda vez que algo te incomodar, ou vai se elevar, manter seu centro e escolher com sabedoria onde realmente vale a pena se envolver. A maioria dos conflitos não nasce de diferenças reais, mas de egos feridos. Queremos ter razão, queremos defender o orgulho, queremos dizer a última palavra, mas a que preço?
Vale a pena sacrificar a sua paz só para provar que estava certo em uma discussão sem sentido. Vale a pena se prender a uma emoção negativa apenas para afirmar algo que, na verdade, não te acrescenta nada. Quando alguém te provocar, não responda de imediato. Respire, observe, pergunte-se: isso merece minha energia? Se a resposta for não, solte. Deixe que se dissolva sem te atingir. Você não precisa explicar o seu silêncio, nem justificar sua paz. Às vezes, não responder é o maior ato de força e maturidade. E isso não significa permitir abusos ou ficar calado diante de injustiças. Significa escolher suas batalhas com sabedoria. Significa entender que nem tudo é pessoal. Muitas pessoas estão apenas projetando em você suas dores, frustrações e carências. E se você reage, entra no jogo delas. Mas se você mantém seu equilíbrio, continua no seu eixo, não precisa provar nada, só precisa continuar em paz. Sua energia é limitada. Cada minuto gasto em uma discussão inútil é um minuto a menos para criar, amar, evoluir, curar. Cada vez que você se deixa levar por uma briga, está doando o seu poder para algo externo. E você veio ao mundo para dominar seu universo interior, não para ser escravo de cada emoção que tentar te empurrar. O estoicismo nos ensina que não devemos ser arrastados por paixões desordenadas. Epicteto dizia: se alguém te provoca, lembre-se de que não é a pessoa que te irrita, e sim o teu julgamento sobre ela. Em outras palavras, o que te afeta não é o outro, é a sua escolha de ceder o controle. Você decide se reage ou responde, se exalta ou permanece firme, se entra no conflito ou permanece livre. Cada vez que você escolhe não discutir por impulso, está vencendo, não está perdendo dignidade, está ganhando domínio próprio, não está mostrando fraqueza, está revelando clareza. E isso te dá uma vantagem imensa, porque enquanto muitos perdem tempo e energia com conflitos que não levam a nada, você avança, você cresce, você constrói. Faça uma pergunta simples sempre que algo te irritar: isso me aproxima da pessoa que quero ser? Se a resposta for não, solte. Há mais poder no autocontrole do que em 1000 argumentos. Há mais sabedoria em uma pausa do que em uma explosão de palavras. E há mais liberdade em um silêncio calmo do que em qualquer grito desesperado por atenção. Hoje é um ótimo dia para começar a escolher com inteligência. Nem tudo merece sua atenção, nem tudo merece sua defesa. Às vezes, o gesto mais corajoso que você pode fazer é se retirar em paz, não por medo, nem por indiferença, mas porque você já não está mais disposto a viver em guerra com o que não importa, porque sua energia é sagrada, e sua paz é inegociável. Ensinamento 7. Uma mente positiva acende mudanças ao seu redor como peças de dominó. Sua energia não é neutra. O que você pensa, sente e projeta, se percebe, se transmite, se espalha. Quando você decide viver com uma mentalidade positiva e construtiva, não transforma apenas o seu mundo interior. Você começa a irradiar uma luz que toca quem está ao seu redor. Às vezes, você nem percebe, mas uma palavra sua pode mudar o dia de alguém. Um gesto seu pode reacender a esperança. Um exemplo seu pode despertar a motivação que alguém achava que havia perdido. Nunca subestime o poder da sua atitude. Sua forma de pensar tem um efeito dominó. Se você escolhe ver oportunidades onde outros veem apenas obstáculos, está criando um ambiente de possibilidades. Se escolhe agradecer em vez de reclamar, está mostrando que existe outra maneira de olhar a vida. E se persiste com fé, mesmo quando tudo está difícil, está plantando coragem em quem te observa. Pensamento positivo não é negação da realidade. É escolher com intenção como você enfrenta o que vive. É acordar e decidir que não vai ser vítima das circunstâncias.
É treinar a mente para focar no que está ao seu alcance e não naquilo que foge do seu controle. É entender que cada pensamento tem uma frequência e que você pode elevá-la ou afundá-la com uma única escolha. Já percebeu como o ambiente muda quando entra alguém com boa energia? É como se tudo ficasse mais leve. As conversas fluem, os rostos se abrem, as ideias surgem. Essa é a força invisível da mentalidade positiva. Uma mente treinada para enxergar o melhor, agir com esperança e falar com entusiasmo cria um campo de influência tão forte que desperta o que estava adormecido nos outros. Você tem esse poder. Talvez ache que precisa ter tudo resolvido para inspirar alguém, mas não. O que realmente inspira é sua atitude enquanto você ainda está resolvendo. É sua capacidade de manter a cabeça erguida mesmo quando está curando feridas internas. É sua escolha de continuar semeando fé mesmo quando o solo parece seco. Essa coerência emocional entre o que sente, pensa e faz é o que transforma o ambiente à sua volta. Quando você muda sua mentalidade, seu entorno muda com você. Não porque você obriga ninguém, mas porque sua vibração se torna tão elevada que os outros só têm duas escolhas: se elevar junto ou se afastar. E os que escolhem se elevar com você, crescem, se inspiram, se expandem, porque você se tornou um espelho de possibilidades. Uma prova viva de que é possível construir uma vida com propósito. O estoicismo nos ensina que não controlamos o que está fora, mas somos senhores do nosso mundo interno. Marco Aurélio escreveu: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E ele estava certo. Uma mente disciplinada, focada no essencial, firme mesmo em meio ao caos, é uma mente poderosa. E uma mente poderosa eleva o mundo. Então não esconda seus avanços. Compartilhe o que está aprendendo, o que está descobrindo, o que está vivendo. Não por vaidade, mas com a intenção de ser luz para alguém. Você nunca sabe quem está precisando ouvir exatamente o que você acabou de compreender. Nunca sabe quem está prestes a desistir. E as suas palavras podem lembrá-lo de quem ele é. Hoje, mais do que nunca, o mundo precisa de pessoas que pensem diferente. Que escolham agir em vez de reclamar. Que escolham plantar fé em vez de espalhar medo. Que escolham repetir o bem e não o caos. E você pode ser uma dessas pessoas. Não precisa de palco. Só precisa de presença, de coerência e de uma vontade firme de fazer parte da mudança. Escolha seus pensamentos com consciência. Treine seu foco todos os dias. E lembre-se, quando você eleva sua energia, eleva tudo que toca. Você é mais influente do que imagina. E cada pensamento positivo que você tem pode ser a centelha que desperta a força adormecida em outra pessoa. Por isso, continue. Não pare. Sua luz importa. Sua atitude transforma. E a sua mente cria realidades. Ensinamento 8. Domine o estresse antes que ele turve sua mente e passe a controlar você. Sua mente precisa de espaço para pensar, não de pressão para reagir. Quando o estresse assume o comando, tudo se embaralha. Você perde clareza, toma decisões precipitadas e termina exausto antes mesmo de começar. Mas não é o estresse em si que te destrói. É a forma como você lida com ele. O estresse nem sempre é o inimigo. Às vezes, é um alerta, um chamado para desacelerar, para revisar prioridades, para simplesmente respirar. E essa é a chave: não deixar que o estresse tome decisões por você. Quando sentir que está tudo demais, pare, respire. Literalmente. Inspire contando até 4, segure e depois expire contando até 6. Repita isso 3 vezes. Você se surpreenderia com o quanto algo tão simples pode reiniciar o seu sistema nervoso. Quando você acalma o corpo, acalma a mente. E a partir dessa serenidade, consegue pensar com clareza. A calma não é um luxo,
É uma necessidade vital se você quer manter o foco e avançar. O erro mais comum é querer resolver tudo de uma vez. Olhar para a montanha inteira e paralisar. Mas nenhuma montanha é vencida em um único passo. Ela é escalada trecho por trecho. Divida suas tarefas. Quebre o desafio em pedaços menores. E comece pelo que você pode fazer agora. Não precisa resolver tudo. Só precisa avançar um pouco. O movimento dissolve o medo. E o foco reduz o caos. Você também precisa cuidar de si. Ninguém pensa direito com um corpo exausto, mal alimentado ou privado de descanso. Autocuidado não é egoísmo, é estratégia, é inteligência emocional aplicada. Dormir bem, comer de forma equilibrada, se movimentar, se hidratar, são ações simples que sustentam sua capacidade de suportar a pressão. Você não pode dar o melhor de si se está em ruínas por dentro. E não, você não precisa enfrentar tudo sozinho. Falar com alguém, compartilhar o peso, pedir ajuda, não é fraqueza, é sabedoria. Somos seres sociais por natureza. Às vezes, tudo o que você precisa é ser ouvido, sentir que não está sozinho. Mesmo só expressar o que te sobrecarrega já é um alívio. Por isso, busque apoio. Esteja perto de pessoas que elevam a sua energia, não que a drenem. O estoicismo nos ensina que existem coisas sob nosso controle e outras que não estão. Epicteto dizia: não é o que acontece que nos perturba, mas sim o que pensamos sobre o que acontece. Isso quer dizer que muito do estresse vem da tentativa de controlar o incontrolável. Quando você aceita que nem tudo depende de você, recupera energia, deixa de lutar contra o inevitável e passa a agir sobre o que pode ser mudado, sua atitude, seu esforço, sua forma de ver as coisas. E no meio da tempestade, há uma ferramenta poderosa que poucos usam: a gratidão. Sim, agradecer. Não quando tudo vai bem, mas justamente quando não vai. Focar no que ainda existe de bom, não nega os problemas, mas os equilibra. A gratidão ativa áreas do cérebro que reduzem o estresse e aumentam sua lucidez. A partir dela, você age sem ser dominado pelo medo. Transforme sua mente em um espaço de clareza, não em um campo de batalha. O estresse vai aparecer, sim, mas você não precisa se render a ele. Pode transformá-lo em um mestre, não em um tirano. Pode usá-lo para afiar seu foco, não para perdê-lo. E toda vez que enfrenta o estresse com calma, estratégia e autoconsciência, você se fortalece, se torna mais dono de si, mais livre. Então, hoje, antes de reagir por impulso, faça uma pausa, respire, observe e escolha. E lembre-se, não se trata de eliminar o estresse por completo. Se trata de transformá-lo em um impulso que te leve a uma ação clara e consciente. Porque quando você administra o estresse, você recupera seu poder, recupera seu centro. E a partir daí, pode enfrentar qualquer desafio, sem perder a paz. Ensinamento 9. Crie rituais sagrados ao acordar e ao encerrar o dia. O foco não é sorte, é intenção. O que você faz ao acordar e nos últimos minutos antes de dormir molde sua vida muito mais do que imagina. Não é coincidência que você acorde ansioso se a primeira coisa que faz é se afundar nas notificações do mundo. Nem é surpresa que tenha dificuldade para dormir se a última imagem do seu dia é uma tela iluminada com caos, comparações e notícias que não pode controlar. Assim, você não está treinando sua mente para liderar, está treinando para reagir, está entregando seu foco logo nos primeiros segundos. E isso, com o tempo, te desconecta de si mesmo. Rituais não são superstição, são âncoras. São hábitos conscientes que dizem ao seu cérebro: isso aqui é importante. São gestos simples, mas poderosos, que criam estrutura, intenção e direção. Quando você escolhe como começa e termina o seu dia, não está apenas controlando o tempo, está assumindo o comando da sua energia, do seu foco e do seu estado emocional.
Imagine acordar e, em vez de correr, sentar em silêncio, respirar fundo. Escrever 3 intenções para o seu dia, não para cumprir as expectativas do mundo, mas para se alinhar com o que realmente importa para você. Ou simplesmente agradecer pela vida, por um novo começo, por uma chance de melhorar, nem que seja 1%. Esses primeiros 5 minutos te colocam em um outro estado de consciência. Você deixa de reagir ao mundo e começa a criar a partir de dentro. O mesmo vale para o fim do dia. Desligar as telas, mesmo que por 30 minutos antes de dormir. Sentar consigo mesmo. Escrever algo, fazer uma oração, refletir em silêncio. Perguntar: o que aprendi hoje? O que fiz bem? O que posso soltar? Do que sou grato? Não precisa durar meia hora, só alguns minutos de presença real. Mas se forem seus, com intenção, esses minutos viram remédio para a alma. Te limpam, te acalmam e te preparam para um descanso verdadeiro. O problema não é só o estresse ou o cansaço, é viver em piloto automático. Acordar com barulho, dormir com barulho, existir sem pausa. E o preço disso é alto: falta de clareza, instabilidade emocional, sensação de vazio. Mas você pode sair desse ciclo. Pode criar um espaço sagrado nos extremos do dia, e é ali que a transformação começa. O estoicismo já dizia isso. Marco Aurélio, em suas meditações, refletia todas as manhãs sobre seu propósito e à noite sobre suas ações. Não como punição, mas como um exercício de autoconsciência. Porque quem não revê o próprio dia, repete os mesmos erros. E quem não começa com intenção, se perde nas distrações. Os estoicos sabiam que a verdadeira disciplina não está nos grandes gestos, e sim nos pequenos atos consistentes. E isso nunca foi tão necessário quanto agora. Você escolhe começar o dia entregando sua atenção às redes ou recuperando seu poder interior. Terminar o dia alimentando sua mente com ruído ou oferecendo paz à sua alma. Não precisa de rituais perfeitos. Precisa de presença, de decisão, de coerência consigo mesmo. Porque quando você escolhe seus inícios e encerramentos com intenção, tudo o que acontece entre eles começa a se alinhar. Crie seus próprios rituais. Descubra o que te conecta: escrever, meditar, se alongar, ler algo inspirador, fazer uma prece. Faça do seu jeito. Não busque perfeição, busque constância. Não é sobre cumprir uma lista, é sobre ancorar sua energia. Sobre se lembrar de quem você é antes que o mundo tente te dizer. Sobre limpar o dia antes de deixar o sono te levar. Você pode começar hoje. Amanhã, ao acordar, dê a si mesmo esses minutos. E esta noite, antes de dormir, honre seu dia com gratidão e reflexão. Não por obrigação, mas porque o seu bem-estar merece. Porque o seu foco é valioso. Porque a sua paz não é negociável. E quando você assume seus rituais, assume sua vida. Porque o dia não começa quando o despertador toca, começa quando você decide como quer vivê-lo. Ensinamento 10: eu não posso não é verdade. É uma corrente mental que você mesmo pode romper. Eu não posso é uma frase que parece verdade, mas na verdade é uma armadilha mental. É uma mentira que você ouviu tantas vezes, dos outros ou de si mesmo, que acabou acreditando, mas não é real. Você não nasceu achando que era fraco. Não chegou a este mundo acreditando que existiam coisas fora do seu alcance. Essa ideia foi plantada, repetida, alimentada, e hoje você a confunde com a sua identidade. Mas isso não é quem você é uma limitação aprendida, e tudo o que é aprendido pode ser desaprendido. Cada vez que você diz não posso, está colocando mais um tijolo em um muro invisível que te impede de avançar. E o mais perigoso nem é o muro, é você acreditar que ele é intransponível. Mas se você parar por um momento e observar com consciência, verá que esse muro não é feito de aço, é feito de medo,
insegurança, interpretações distorcidas. E no instante em que você decide olhar além do medo, o muro começa a tremer. Pense, quantas coisas você já conquistou que antes pareciam impossíveis. Quantas vezes você disse, não consigo, e mesmo assim conseguiu. Com esforço, com dúvida, com tropeços, mas conseguiu. O não posso só tem poder enquanto você acredita nele. O momento em que você o desafia, ele se transforma em eu achava que não podia, até tentar. A chave está em mudar o discurso interno. Em vez de dizer não posso, diga ainda não sei como, mas posso aprender. Em vez de isso não é para mim, diga quero descobrir do que sou capaz. Porque você pode, você não precisa se sentir pronto para dar o primeiro passo, só precisa dar. A preparação total nunca chega. A verdadeira confiança nasce da ação, não da teoria. O que te bloqueia não é a falta de capacidade, é a falta de fé em si mesmo. É o medo de errar, de ser julgado, de se frustrar. Mas sabe o que dói mais do que falhar? Não tentar. Ficar parado, preso à sua zona de conforto, assistindo os outros avançarem enquanto você repete que não consegue. Isso sim, machuca. Porque no fundo você sabe que poderia. Sabe que existe algo dentro de você pedindo por mais. E essa voz que quer crescer é muito mais verdadeira do que a que diz que não dá. O estoicismo ensina que não devemos ser dominados por impressões enganosas. Epicteto dizia, não diga que você não pode suportar algo. Diga apenas não suporto isso agora. Esse pequeno ajuste abre caminho para o crescimento. Não é que você não pode, é que ainda está aprendendo a poder. Isso muda tudo. Você deixa de ser refém dos seus limites e se torna alguém em expansão. Sempre que o não posso aparecer, não fuja, observe-o. Pergunte, qual parte de mim está falando isso? O medo, a voz de alguém do passado, a minha insegurança, e então, responda com sua verdade. Porque você pode mais do que imagina. Só que precisa provar isso com ações, não com promessas. Faça, mesmo com medo, mesmo com dúvidas, mesmo sem perfeição, porque cada passo com coragem enfraquece o poder do não posso. Lembre-se, ninguém nasce pronto, ninguém começa forte, todos tropeçam, todos erram, todos sentem medo, mas alguns seguem mesmo assim. Alguns decidem que seu destino não será definido por crenças limitantes. E você pode ser um deles. Pode transformar cada não posso em combustível para sua próxima vitória. Hoje é um bom momento para quebrar esse muro, para olhar nos olhos do não posso e dizer, eu não acredito mais em você, porque seu crescimento não depende do que disseram que você pode fazer. Depende do que você está disposto a tentar, a aprender, a enfrentar. E quando você muda essa mentalidade, muda a sua vida, porque o não posso era só um eco. E agora, a sua voz é mais forte. Ensinamento 11. A flexibilidade mental e o aprendizado constante são sua bússola em tempos de incerteza. Nada nesta vida permanece igual. Tudo muda, tudo se transforma, tudo evolui. E se você não se adapta, se estagna. Se não aprende, endurece. E em um mundo que gira mais rápido a cada segundo, a rigidez é uma sentença lenta rumo à frustração. Hoje, mais do que nunca, quem não se reinventa fica para trás. Mas isso não é motivo para medo. É um convite poderoso. Você pode se moldar, crescer, atualizar sua mente e ajustar o seu caminho tantas vezes quanto for necessário. A verdadeira força não está em resistir à mudança, mas em fluir com ela sem perder o rumo. É saber quem você é, mas ter coragem de deixar para trás versões suas que já não funcionam. Não porque você falhou, mas porque aprendeu. Porque viver é revisar. Viver é questionar o que ontem parecia certo. E hoje, com mais consciência, escolher de novo. E isso só é possível para quem tem a humildade de reconhecer que não sabe tudo,
mas tenha coragem de continuar aprendendo. Já se perguntou por que, às vezes, se sente perdido, sem direção ou deslocado? Muitas vezes não é falta de talento, nem de oportunidade. É falta de atualização interna. Você está agindo com crenças antigas em uma realidade nova, repetindo padrões que já funcionaram, mas que hoje não fazem mais sentido. E isso gera fricção. Não porque você esteja quebrado, mas porque precisa evoluir. O aprendizado contínuo é um ato de amor próprio. Você não aprende apenas para ser melhor no que faz. Você aprende para estar em paz com quem é. Cada nova lição te aproxima da sua essência. E cada vez que escolhe se atualizar, está dizendo ao mundo e a si mesmo que se importa com sua evolução. Que você não está aqui só para sobreviver. Está aqui para prosperar. Mas isso exige flexibilidade. Exige abandonar o ego que diz, eu já sei, e abrir espaço para o que posso melhorar. Exige escutar, observar, tentar, errar, ajustar, porque não há crescimento sem erro. Não há avanço sem desconforto. Quem espera resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa, se aprisiona em uma gaiola invisível. Os estoicos compreendiam que a sabedoria não é um ponto de chegada, é um processo contínuo. Marco Aurélio escreveu que devemos estar preparados para cada novo dia como se fosse único. Isso requer desapego, abertura e presença. Requer entender que a mudança é parte da ordem natural das coisas. Quem resiste à mudança, resiste à própria vida. Mas quem se adapta, floresce até nos terrenos mais áridos. Não se apegue aos seus planos. Apegue-se ao seu propósito. Os planos falham, desviam-se, rompem. Mas se o propósito estiver claro, você pode redesenhar o caminho quantas vezes for preciso. Pode mudar o passo, ajustar a rota, aprender com o ambiente. E cada vez que faz isso, se fortalece. Porque adaptabilidade não é fraqueza. É inteligência emocional. É sabedoria em movimento. Faça da revisão uma prática constante. Avalie seus hábitos, metas, decisões, não para se culpar, mas para refinar o caminho. Pergunte se isso ainda faz sentido. Estou aprendendo algo novo ou me repetindo em ciclos? Estou crescendo ou apenas sobrevivendo? Suas respostas serão sua bússola. Mantenha a mente aberta. Não rejeite ideias novas só porque causam desconforto. Às vezes, esse desconforto é sinal de expansão, de que algo dentro de você está se esticando para dar espaço a uma nova versão sua. Escute, aprenda, adapte, melhore, repita, porque crescimento não é um evento, é uma forma de viver. E neste mundo em constante transformação, quem continua aprendendo, continua avançando. Faça da adaptabilidade o seu superpoder. Faça do aprendizado um hábito. E torne-se essa pessoa que não teme o novo, porque sabe que cada passo traz uma nova chance de evoluir. Ensinamento 12. As palavras que você diz a si mesmo, em silêncio, esculpem quem você é por dentro. As palavras que você usa consigo mesmo não são apenas pensamentos passageiros, são comandos, são âncoras, são os alicerces invisíveis da sua identidade. E aquilo que você mais repete, cedo ou tarde, você acredita. O seu diálogo interno é a voz que você mais ouve todos os dias. E se essa voz vive dizendo, não sou suficiente, vou fracassar, isso não é para mim, então não se surpreenda se você começar a agir como alguém quebrado, limitado, invisível. Porque o linguajar molda a realidade. E o primeiro território que ele transforma é o seu mundo interno. Você é o resultado do que tem contado a si mesmo há anos, o bom e o ruim. Cada frase dita em momentos de medo, dúvida ou fracasso deixou uma marca. Mas essa marca não é definitiva. Pode ser ressignificada. Você pode construir uma narrativa nova dentro de si.
uma narrativa que não nega suas feridas, mas que já não usa mais elas como desculpa, que reconhece suas falhas, sem ampliá-las, que para de se punir e começa a te dar permissão para crescer. Comece a se escutar de verdade. Observe como você se trata quando algo não sai como esperado. Você se xinga, se diminui, se sabota sem perceber. Muitos não precisam de inimigos lá fora, porque já têm um inimigo em sua própria mente. Se cobram perfeição, se punem por sentir, se tratam com uma dureza que jamais aplicariam a alguém que amam. Mas isso pode mudar, não de uma vez, mas com intenção diária. O seu diálogo interno precisa ser seu aliado, não seu juiz. Precisa te impulsionar, não te frear com lembranças dos fracassos antigos. Porque aquilo que você repete, você reforça. Se diz que é fraco, vai agir com fraqueza. Se afirma que não consegue, vai desistir antes de tentar. Mas se começa a se tratar com respeito, com firmeza, com compaixão, tudo começa a mudar. Não existe transformação real sem uma nova forma de se falar. E não se trata de repetir frases vazias. Se trata de treinar sua mente com afirmações conscientes. Dizer: estou aprendendo, estou avançando, estou em cura, tenho direito de mudar, meu passado não determina meu futuro. Isso não é autoajuda barata. Isso é reprogramação mental intencional, porque o cérebro não distingue entre realidade e sugestão emocional repetida. Ele acredita naquilo que você diz com emoção frequente. O estoicismo também enfatiza o poder do pensamento. Epicteto ensinava que não são os fatos que nos ferem, mas a forma como os interpretamos. E essa interpretação nasce da linguagem que usamos. Se você encara uma queda como fracasso, afunda. Se enxerga como lição, amadurece. A diferença está no que você diz a si mesmo no exato momento da queda. E ali está o seu poder. Identifique seus padrões. Quais são as frases que você mais repete quando está frustrado? O que costuma dizer para si quando erra? Essas frases são pistas, códigos do que você realmente acredita sobre você. E se essas crenças já não servem mais, troque-as, não por negação, mas por redefinição, por afirmações que te puxem para cima. Não porque sua vida é perfeita, mas porque você está em construção. Crie o hábito de se falar com intenção. Ao acordar, ao encarar um desafio, ao terminar o dia. Não se trate como alguém derrotado. Fale consigo como alguém comprometido, resiliente e corajoso. Porque você já superou muito mais do que lembra. Já cresceu em silêncio mais do que os outros viram. Já é hora de a sua voz interior reconhecer isso. Sua identidade não está gravada em pedra. Ela é moldada pelo seu vocabulário interno. Se você muda as palavras, muda sua percepção. Se muda sua percepção, muda suas escolhas. Se muda suas escolhas, transforma sua vida. E tudo isso começa na forma como você se fala quando ninguém está ouvindo. Então transforme essa voz na sua melhor treinadora. Porque quando você acredita em si, até em silêncio, o mundo inteiro começa a perceber. Ensinamento 13. Enfrente as verdades incômodas para crescer de verdade. Crescer nem sempre é bonito. Às vezes dói, às vezes incomoda, às vezes te obriga a encarar partes de si que você preferia ignorar. Mas é exatamente ali, nessas verdades desconfortáveis que você tem evitado, que está a chave da sua transformação. Porque você não pode mudar o que não reconhece. Não pode curar o que se recusa a ver. E enquanto continuar negando o que te prende, vai seguir repetindo os mesmos ciclos que te desgastam. Dizer a verdade a si mesmo não é se punir, é se libertar, é tirar as máscaras, é parar de viver em histórias doces que soam bem, mas te mantêm paralisado. Você não se fortalece fingindo que está tudo bem.
Você se fortalece no momento em que olha no espelho e tem coragem de dizer: isso não está funcionando e eu preciso fazer algo a respeito. Isso é coragem real. Aquela que não precisa de plateia, só precisa de honestidade. Sim, dói admitir que às vezes é você quem se sabota, que certos hábitos estão te fazendo mal, que existem relações que você mantém por medo, não por amor, que fez promessas a si mesmo e não as cumpriu. Mas também é libertador perceber que você pode mudar tudo isso, que você não está condenado a repetir o que aprendeu, que você não é seus erros, você é o que escolhe fazer com eles a partir de agora. Muita gente evita encarar suas verdades achando que não vai suportar o peso. Mas o que realmente é insuportável é continuar fugindo. Porque essa fuga constante consome mais energia do que encarar o que dói. E você sabe disso. Sabe que há tempo sente que algo está desalinhado. Que por mais que avance, algo lá dentro te puxa de volta. É essa parte que clama por ser ouvida, que grita em silêncio: olhe para mim, aqui é onde começa o verdadeiro crescimento. A terapia de aceitação e compromisso tente evitar a dor, mais força dá a ela. Mas quando você aceita, você atravessa. E quando atravessa, transforma. Transforma em direção, em clareza, em combustível para uma versão mais consciente de si mesmo. Você não precisa ter todas as respostas. Precisa apenas de coragem para fazer as perguntas certas. O que você está evitando? Que parte sua precisa ser vista sem julgamento? Que conversa você está postergando? Que mentira confortável você repete para não mudar? Não responda com pressa. Sinta, escreva, reflita. E quando tiver clareza, pergunte: o que vou fazer com essa verdade? Porque consciência sem ação não transforma nada. Mas consciência com ação muda tudo. O estoicismo ensina isso há séculos. Sêneca dizia: nenhum vento é favorável para quem não sabe para onde vai. Mas como saber seu rumo se você não tem coragem de ver onde está parado? Os estoicos praticavam a introspecção diária, não como culpa, mas como bússola. Eles se olhavam sem filtros. Se perguntavam o que fizeram bem, o que poderiam ter feito melhor, e que parte do caráter precisava ser fortalecida. Não para se torturar, mas para crescer com clareza. Faça o mesmo por você. Tire alguns minutos por dia para se olhar sem filtros. Não para se julgar, mas para se compreender. Porque quanto mais você se conhece, mais poder tem sobre sua vida. E quanto mais enfrenta, menos o passado te controla. Hoje é um bom momento para começar. Olhe para si com sinceridade, sem medo, sem máscaras. E lembre-se: o que você vê não te define, te direciona. Você não está quebrado, você está despertando. E esse despertar pode ser incômodo, sim, mas traz uma liberdade imensa. A liberdade de se construir a partir da verdade, não da fantasia. E quando você escolhe a verdade, mesmo que doa, o crescimento já começou. Ensinamento 14. Seu corpo é o motor da sua mente. Se você o negligencia, tudo desmorona. Sua mente não consegue render se o seu corpo está exausto. Seu foco não se sustenta se o que você come te entorpece. Sua motivação desmorona quando você não dorme bem, quando passa dias sem se movimentar, quando seu corpo clama por ajuda e você finge que não escuta. Você não pode construir uma vida poderosa habitando um corpo negligenciado. E mesmo que não perceba de imediato, cada decisão física que você toma afeta diretamente sua disciplina, sua clareza mental e sua energia para agir. Cuidar do corpo não é sobre estética, é sobre poder pessoal. Quando seu corpo está forte, sua mente está mais estável. Quando você se alimenta com consciência,
seus pensamentos fluem com mais leveza. Quando dorme com qualidade, sua criatividade e foco se acendem. Está tudo conectado. Sua energia não nasce do nada. Ela se cria, se mantém e se multiplica através de seus hábitos corporais. E se você ignora isso, está se sabotando em silêncio. Muitos querem transformar a própria vida, mas não querem sair do sofá. Querem clareza mental, mas seguem comendo o que os embota. Querem foco, mas vão dormir às 3 da manhã. E depois se perguntam por que não conseguem avançar. A resposta é simples: seu corpo não está preparado para sustentar a mudança que você deseja. E se você não fizer dele um aliado, ele se tornará um obstáculo constante. Você não precisa virar atleta, nem seguir dietas rígidas ou rotinas perfeitas. Só precisa de consciência e constância. Um pouco de movimento diário. Alimentos que nutrem, não que inflamam. Horas reais de sono, sem telas brilhando nos seus olhos até o último segundo. E acima de tudo, uma escuta ativa. Como está seu corpo? O que ele está pedindo? O que você tem oferecido a ele? Seu corpo é o seu veículo, a base da sua presença, a ferramenta pela qual você vive, sente, age, decide e se conecta. Se ele está lento, você também está. Se está em desequilíbrio, sua mente sofre as consequências. A única forma de recuperar o comando é voltar ao básico: se mover, descansar, nutrir-se com intenção. Embora o estoicismo seja frequentemente associado à mente, ele também reconhece essa conexão vital. Sêneca dizia que uma mente saudável exige um corpo disciplinado, não por vaidade, mas porque, se você quer resistir às dificuldades da vida com firmeza, precisa de um corpo que acompanhe sua força interior. Um corpo que não seja peso, mas alicerce. E esse alicerce se constrói diariamente, com atos simples, porém poderosos. Comece com leveza. Caminhe 10 minutos por dia. Beba mais água. Apague o celular 1 hora antes de dormir. Escolha alimentos que te deixem leve, não inflamado. Aprenda a dizer não ao que intoxica seu corpo, porque também intoxica sua mente. Lembre-se, sua disciplina física reforça sua disciplina emocional. Toda vez que você escolhe o que te fortalece, está dizendo: estou comprometido comigo. Sua energia depende muito mais dos hábitos que você cultiva do que da motivação que sente. Se esperar estar com vontade para se cuidar, nunca vai começar. Mas se fizer do cuidado com o corpo um ritual de valor, como se ele fosse sua ferramenta mais preciosa, porque você não dependerá mais de motivação. Sentir-se bem se torna viciante. Ter clareza mental vira seu novo normal. E nesse estado, tomar boas decisões deixa de ser esforço, vira estilo de vida. Hoje pode ser o dia em que você decide se tratar melhor, em que para de usar seu corpo como depósito de estresse e começa a transformá-lo no canal da sua evolução. Não faça isso por aparência. Faça por energia, por presença, por foco, por futuro. Porque se o seu corpo se sente forte, sua mente também será forte. E quando corpo e mente se alinham, nenhuma meta é grande demais para você. Ensinamento 15. Sua história não define seu destino, a menos que você permita. Você não é o que fez, não é o que permitiu, não é seus erros, nem as feridas que deixaram em você. Você é quem decide o que fazer com tudo isso a partir de hoje. Porque, por mais que doa, por mais que às vezes pareça que o passado te persegue, a verdade é simples: ele só tem poder se você der esse poder a ele. O passado já passou, não pode mais ser mudado, mas você pode mudar. E esse é o maior poder que existe. Escolher não repetir a mesma história. Cada vez que você se identifica com uma versão antiga de si, está relendo uma página que já deveria ter virado.
Espera um final diferente, mas repete sempre o mesmo enredo. O final só muda quando você tem coragem de passar de capítulo. Sim, pode dar medo, porque por mais doloroso que tenha sido o passado, ele se tornou familiar. E o familiar, mesmo que machuque, às vezes parece mais seguro do que o novo. Mas você não veio para repetir, veio para evoluir. Solte essa versão de você que escolheu com medo, que ficou onde não era valorizado, que agiu na dor. Agradeça a ela, porque foi essa versão que te trouxe até aqui. Ela não foi perfeita, mas sobreviveu, aprendeu. E agora você tem algo que antes não tinha consciência. E com ela vem o poder de redesenhar seu caminho. Você não precisa negar o que viveu. Não precisa apagar sua história. Precisa apenas parar de carregá-la como se ainda definisse quem você é. O passado não se supera ignorando. Supera-se integrando. Aceitando o que foi, sem julgamento. Reconhecendo que você fez o melhor que podia com as ferramentas que tinha. E agora que tem novas ferramentas, pode fazer diferente. A ciência é clara: perdoar, soltar e ressignificar eventos dolorosos reduz o estresse, melhora a saúde mental, devolve clareza. Não é mágica, é biologia. Seu corpo também cura quando sua mente para de viver presa no ontem. E você merece essa cura, não para esquecer, mas para poder seguir. Se ainda há algo no passado que dói, olhe para isso com coragem. Não fuja, não esconda, aceite. Se puder reparar, repare. Se não puder, aprenda. E depois, solte. A culpa eterna não é sinônimo de responsabilidade. Muitas das correntes que você arrasta não estão na realidade, estão na sua mente. Perdoar não é justificar, é se libertar. É parar de ser prisioneiro emocional de algo que já não existe. Porque toda vez que você revive o passado com rancor, permite que ele viva dentro de você. Mas quando o observa com compaixão e o deixa ir, algo dentro de você se desbloqueia. E esse novo espaço é fértil. É onde pode florescer a nova versão de si mesmo. Você não está condenado a repetir o que te aconteceu. Não importa o quão difícil foi. Não importa o quanto se sentiu quebrado. O que importa é o que você faz com essa história a partir de agora. Você pode usá-la como desculpa, ou como combustível. Pode dizer, sou assim porque foi assim que cresci, ou pode afirmar, posso ser quem eu escolher ser. Tudo começa com uma decisão. O estoicismo sempre nos lembrou disso. O passado não está sob nosso controle. O que está é a forma como interpretamos e como agimos hoje. Marco Aurélio escreveu: a vida de um homem é aquilo que seus pensamentos fazem dela. Se seus pensamentos giram apenas em torno do que perdeu, é só isso que verá. Mas se os direciona ao que pode criar, tudo começa a mudar. Não continue vivendo no piloto automático, guiado por dores antigas. Você tem o direito e o dever consigo mesmo de escolher outro caminho. Um caminho baseado no agora, não nas feridas. Um caminho de decisões feitas com esperança, não com trauma. Porque o passado pode ter te marcado, sim, mas não tem o direito de escrever seu destino. Só você tem esse poder. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Isso mostra seu compromisso, sua vontade real de mudar, essa força silenciosa que te empurra a ser sua melhor versão. Parabéns, de verdade. A maioria desiste antes do fim, mas você não. Você está mostrando que fala sério consigo mesmo. Agora volte aos comentários e escreva, com mais convicção que antes: hoje decido conquistar minha mente. Escreva como uma semente que já está criando raízes em você. Porque o que começa com uma frase pode mudar toda a sua vida. Se este vídeo te inspirou, curta, se inscreva e ative o sininho para continuar recebendo conteúdo que fortalece sua mente, seu caráter e te aproxima da vida que você merece. Porque o que você está construindo aqui é só o começo.